Capítulo 9. A linguagem do reino. Louvai-o pelos seus feitos poderosos. Salmo 150, versículo 2. De todos os personagens bíblicos, Davi é o que melhor nos fala acerca do louvor e da adoração. Ele discorre mais do que qualquer outro e com mais autoridade sobre como expressar o amor do reino que temos em nosso coração. Algum tempo atrás, resolvi ler todos os salmos de Davi de uma assentada. Não tencionava procurar versos especiais, nem mensagens de conforto ou de encorajamento. Apenas queria aprender alguma coisa acerca de Davi, pois desejava ser como ele. Descobri que o livro é como uma sinfonia. Ele começa bem suave, dá-nos a mesma sensação de quando ouvimos uma orquestra filarmônica pela primeira vez. Vemos todos aqueles instrumentos e calculamos que iremos ser totalmente envolvidos por uma avassaladora onda de sons. Mas então começam a tocar apenas 2 ou 3 violinos. Que decepção! Depois de pianíssimo, a música passa para piano. A seguir fica um pouco mais forte, meio forte, forte. E quando todos os instrumentos estão soando juntos, ficamos quase amedrontados. O Salmo 150 é o fortíssimo de Davi, o grande finale da sinfonia. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Versos 3 a 6. Por que todo este barulho? Por causa de seus feitos poderosos. Eu nasci e me criei numa igreja que dava muita importância ao louvor a Deus. Bem cedo, aprendi as palavras de louvor. Contudo, não entendi claramente o conceito certo de louvor, embora dedicássemos uma grande parte de nossos cultos ao louvor. O que é louvar? Qualquer dicionário nos dirá que louvar é reconhecer as virtudes de alguém. Louvar não é apenas repetir a palavra louvor. Se eu estou num culto, eu ouço alguém fazer um belíssimo solo, eu não me dirijo a essa pessoa e fico a repetir: eu o louvo, eu o louvo, eu o louvo. Isto não é louvar. Tem que louvá-lo por algo que ele fez. Eu deveria dizer: olhe, quando você começou a cantar, meu coração se abriu à mensagem do hino. Olhei para as pessoas ao meu lado e vi que elas também, todos nós estávamos arrebatados pelo seu canto. Se eu vejo uma senhora andando pela rua com o seu filho, corro para ela, agarro o seu braço e digo: ó, minha senhora, eu a louvo, eu a louvo, eu a louvo. Se eu fizer isso, ela dirá: você está louco. Mas se eu disser: com licença, minha senhora, é mãe desta criança? Ela responderá: sou. E eu direi: é uma bela criança. Seu filho tem belos modos, a senhora pode orgulhar-se dele. Eu a louvei, embora não tenha pronunciado a palavra louvor. Se eu me aproximar de um pintor e disser: ó, eu o louvo, aleluia, ele sairá correndo, fugindo de mim. Eu deveria ter dito: eu estava observando seus quadros e gostei muito da maneira como você pintou aquela mão segurando a xícara. É simplesmente maravilhoso. Parece até que ela está saindo da moldura e convidando-nos a sentar e jantar. Uma grande parte de nosso louvor consiste somente em repetir a palavra louvor. E isto não significa nada. Nossas palavras são como caixas vazias. Para ensinar a igreja esta lição, comecei a interrogá-los. Todas as vezes que eu ouvi alguém dizer glória a Deus, eu diria: espere um pouco, por que você está louvando ao Senhor? Bem, eu estou louvando a Deus porque...
não sabia. Alguém dizia aleluia, e eu perguntava, por que você disse aleluia? Bem, eu disse aleluia porque, você disse aleluia porque é pentecostal e faz parte de nossa liturgia dizer aleluia. Davi disse, louvai-o pelos seus poderosos feitos, mas nós não temos feito isso. Nós chegamos à igreja puxando um carrinho de mão cheio de caixas belamente embaladas e atadas com lindas fitas, ostentando cartões que trazem os dizeres: glória ao Senhor, aleluia, glória a Deus, amém. E os pastores dizem, que gente maravilhosa, eles trazem tanto louvor à igreja. E todas as caixas são levadas para o altar. Mas quando Deus as abre, não encontra nada dentro. Certa vez eu disse para mim mesmo, já estou na igreja há mais de 30 anos, isto é, desde que nasci. O que aprendi esse tempo todo a respeito do louvor? Bem, eu aprendi a repetir 4 fórmulas de louvor. Aleluia, glória ao Senhor, glória a Deus e amém. E isso em 30 anos. Aprendera também a gritar essas 4 expressões. E ultimamente eu dera um passo à frente dos mais antigos. Eu aprendera a cantá-las também. As palavras eram as mesmas, mas agora eu as cantava e achei que aquilo era sensacional. E eu disse, Senhor, será que isto é tudo que eu posso oferecer em matéria de louvor? Depois, então, li um verso que Davi escreveu. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. E compreendi que cada palavra de louvor deve ter um motivo. Temos que saber por que louvamos ao Senhor. De outro modo, estaremos apenas nos enganando, pensando que estamos louvando ao Senhor, quando na realidade estamos apenas pronunciando algumas palavras. Suponhamos que eu saia para fazer compras. Quando volto para casa, minha esposa pergunta, onde você esteve? Fazendo compras. O que você comprou? Nada. Fui fazer compras, mas não comprei nada. Eu disse a palavra compras, mas não fiz compras. Apenas fiquei andando de um lado para o outro. Muitos de nós empregam palavras de louvor. Nós as repetimos muitas vezes, mas não estamos louvando realmente. Deus não quer palavras, Ele quer louvor. Ele não está interessado nas caixas, Ele quer o conteúdo delas. Minha igreja aceitou bem esta primeira proposição e então resolvi dar mais um passo. Para podermos avançar nesta questão de louvor, disse-lhes, durante este mês estamos proibidos de pronunciar estas 4 fórmulas de louvor em nossos cultos. Vamos continuar louvando a Deus, mas procurando outras palavras. Ninguém mais sabia louvar a Deus. Minha esposa perguntou, Juan, se eu não posso dizer aleluia, o que eu vou dizer então? Afinal de contas, os anjos dizem aleluia. Certo, respondi-lhe, mas eles dizem aleluia, pois reina o Senhor, o Todo-Poderoso. Apocalipse 19:6. Eles louvam a Deus pelos seus poderosos feitos. Precisamos ter em mente um feito poderoso de Deus quando o louvamos, senão o nosso louvor é vazio. Nós nos tornamos como caminhões pesados quando atolam na lama. Ficam presos ali, as rodas derrapando violentamente, fazem um enorme barulhão, queimam muito combustível, mas não saem do lugar. Eu estava com o mesmo problema. Fazia muito barulho, mas estava grudado no chão. Não tinha palavras. Reconheci minha pobreza no louvor e disse, Senhor, acho que, para o meu coração, o Senhor não significa muita coisa. Se não canto os salmos de Davi ou os hinos do inário,
Não tenho muita coisa para dizer-te, mas nós aprendemos bastante com aquela experiência. Descobri que estivéramos avaliando nossas reuniões pela quantidade de palavras de louvor que ouvíamos, o que muitas vezes não significavam nada. Comecei a procurar em minha vida e experiência fatos e bênçãos pelos quais eu podia louvar a Deus. E encontrei o Senhor em lugares onde nunca pensei que estaria. Passei a ver a Cristo no meu irmão. A princípio, a única coisa que eu conseguia dizer era: glória a Deus, porque ele tem uma fisionomia alegre. Mas depois passei a me lembrar de que Jesus vivia dentro dele. E, eventualmente, vim a compreender que o louvor não é apenas uma explosão de palavras que pronunciamos no domingo pela manhã. O louvor é toda uma linguagem. O louvor é a linguagem do reino de Deus. Assim como o espanhol é a língua da Argentina, o inglês é a língua dos Estados Unidos e da Inglaterra, a português é a do Brasil, assim o louvor é a linguagem do reino de Deus. Os cidadãos deste reino falam seu idioma e nós nos reconhecemos uns pelos outros pelo sotaque. É como disse Davi: o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Salmo 34, 1. Ele louvava a Deus no leito da mesma forma que o louvava durante o dia. Para Deus existem somente duas línguas neste mundo: a língua de seu reino e a língua do reino das trevas. A primeira é a linguagem do louvor, a outra, a da queixa. O louvor exalta virtudes, a queixa critica a virtude. Todo ser humano fala ou uma língua ou a outra. Podemos escutar um pouquinho os cidadãos do reino das trevas. O despertador toca pela manhã. Ah, quem foi que inventou o trabalho? Assentam-se para o de jejum. O café está muito quente. Eles reclamam do tempo, do governo, do tráfico, de tudo. É toda uma linguagem. Foi um choque para mim constatar que os cidadãos do reino de Deus, na maior parte do tempo, falam o idioma errado. Eles vão à igreja e cantam aleluia, aleluia. Depois, quando o culto termina, eles saem. Ih, tá chovendo, que dia horrível. Quem fez o dia? O Senhor. Talvez eles devessem fazer uma correção naquele conhecido corinho e cantá-lo assim: esse é o dia que o Senhor o fez, vamos criticar e reclamar. Como podemos cantar glória a Deus e instantes depois criticarmos a mesma pessoa? Nosso louvor não alcança nosso entendimento. Louvamos sem saber o que estamos fazendo. Às vezes alguns americanos aproximam-se de mim e dizem: como está usted? E eu respondo: muitas gracias, muy bien, e usted? Então eles riem e dizem: ah, bom, eu não sei mais nada de espanhol. O espanhol não é a língua deles. Tudo o que sabem são algumas palavras que aprenderam na escola. Seu vocabulário é muito limitado. O mesmo acontece com alguns crentes. A sua linguagem não é o louvor. Eles apenas sabem algumas palavras que aprenderam na escola pentecostal. Aleluia, glória a Deus. Mas durante o restante do dia, eles falam a linguagem da queixa. Se está fazendo muito frio ou muito calor e não chove, nós reclamamos: que dia horrível. Nada do que Deus fez pode ser considerado horrível. O clima é uma manifestação do seu grande poder. Também são a neve, o calor e o gelo. Eu já aprendi a dizer: que belo dia ensolarado, que belo dia chuvoso, que belo dia de neve, que belo dia quente. Por que não? Todos eles são belos, porque Deus os fez e Ele merece ser louvado por tê-los feito.
Paulo disse a Timóteo: tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável. 1 Timóteo 4:4. Se nós possuímos um coração agradecido, tudo é bom, senão tudo é sempre ruim. Em Buenos Aires, às vezes, a temperatura sobe até 43 graus no verão. Então, quando está pelos 32 graus ou 35, encontro alguém que me diz: olá, pastor Ortiz, como é que o senhor vai passando com esse calor? Vou bem, obrigado, respondo eu. E você? Ah, terrível. Ah não, irmão. Foi o nosso pai que ligou o aquecedor. Quando o termômetro sobe para 38 graus, eles reclamam mais ainda. Mas o crente pode sentir orgulho de seu pai. Que poder ele tem? Para aquecer o prédio de uma galeria de lojas, por exemplo, são necessárias caldeiras enormes. Mas o nosso pai aquece o país todo, elevando sua temperatura até 43 graus, e faz isso sem nenhuma dificuldade. Ou então ele congela tudo e mata todos os germes sem precisar de DDT. É fantástico. Todos os anos, uma equipe russa de patinadores no gelo visita nossa cidade e dá um espetáculo ali. Eu já vi as imensas máquinas que eles têm, que transportam consigo para produzir uma simples camada de gelo no piso do estádio. Mas também já vi como Deus congela todo o Canadá, e sem maquinário. Isso é o poder de Deus. Glória a Deus pelo gelo e pela neve. Paulo disse também: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. 1 Timóteo 2, versículo 1. Certa vez, estávamos tentando louvar o Senhor em um de nossos cultos sem dizer aquelas 4 frases. Quando num dado momento, pareceu-me que o Espírito tomou o controle de mim, e eu disse: Senhor, nós vamos agradecer-te por algumas coisas ou pessoas em particular. Vamos começar pensando no telefone. Geralmente não damos o devido valor, mas quanta gente contribui para o seu funcionamento, quanto trabalho técnico. Graças te damos, Senhor, graças te damos pela companhia telefônica. E todo o povo disse: obrigado, Senhor, pela companhia telefônica. Senhor, continuei, e quando nós abrimos a torneira, dali jorra água, quente e fria. Parece tão simples, mas quantos milhares de pessoas trabalham para que nós tenhamos água. Obrigado, Senhor, pelo departamento de águas. E novamente o povo disse: sim, nós te agradecemos, Senhor, por ele. E nós continuamos agradecendo a Deus pelos professores, pelos motoristas de ônibus, pelos médicos, enfermeiros, policiais e até pelo prefeito de nossa cidade. Nunca havíamos feito tal coisa antes. Estávamos por demais atarefados com nossos aleluias e glórias a Deus. Mas, proibidos de falar essas palavras, tivemos que arranjar outras, e assim entramos numa nova dimensão de louvor. Eu creio que Deus está cansado de ouvir queixas. Quando nós dizemos: Senhor, nós te damos graças pelas boas realizações de nosso prefeito, eu acho que Deus diz: até que enfim, alguém finalmente reconheceu que eu realizei algum bem. Se um dia o telefone não funciona, começamos a nos queixar e nos esquecemos de todos os outros dias em que ele funcionou perfeitamente. Se um dia o pastor não prega bem, nós o criticamos, esquecendo-nos das boas mensagens que ele já pregou. Mesmo quando alguém morre, porque temos de nos entristecer, esquecendo-nos de todos os anos que aquela pessoa viveu? Certa vez tive que dirigir um culto fúnebre de uma senhora que falecera aos 70 anos de idade. Eu não queria usar a linguagem das trevas e por isso disse: graças a Deus pelos 70 anos em que esta senhora conviveu conosco. Deus é tão bom, Ele permitiu que ela vivesse entre nós todo esse tempo. Vamos agradecer-lhe por isso. Toda a atmosfera se modificou. Até mesmo o marido disse: graças te dou, Senhor, por teres me dado todo esse tempo ao lado da minha esposa.
Mais tarde, ele pediu que cantássemos um corinho cuja letra diz mais ou menos o seguinte: eu venho dizer-te, meu Salvador, que eu amo a ti de todo o coração. Oh, estou feliz, estou tão feliz e cheio de gozo. Esse hino não seria muito apropriado para um culto fúnebre, mas foi o que ele quis cantar. Depois, nós demos as mãos e começamos a dançar no espírito. Até o viúvo, ele estava tão feliz com a revelação de que Deus dera todos aqueles 70 anos à sua esposa, que desejou fazer uma comemoração. E por que não? Temos que nos observar para ver se estamos falando a linguagem certa. Se a que falamos é do reino de Deus, então temos de louvá-lo todos os dias, o ano inteiro, e entender plenamente o que dizemos.